aqui no programa Radar do Movimento, na Web Rádio JSV. Estou aqui com a nutricionista Ana Cristina Lemos, formada há 6 anos em nutrição. Estou muito feliz com a sua participação. Ela participa de vários projetos interessantes que ela vai estar falando um pouquinho pra gente. Tudo bem? Fala um pouquinho da sua formação, um pouquinho dos seus projetos. Olá, estou muito feliz por estar aqui no programa. Agradeço ao convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Cristina Lemos Quintanilha, mas todos me conhecem por Cris Quintanilha. E eu trabalho em alguns projetos, né, aqui em Taubaté. Tem um projeto que é o projeto Ruppet, que a gente chama, né, que é em Taubaté. Né, ele é voltado para criança, família, né, com crianças, né, do bairro, que é um bairro menos favorecido em Taubaté, onde a dona do projeto, ela é uma mulher assim muito focada, sabe, assim, visionária, e tem assim uma habilidade muito grande de criar relacionamentos, né? Então nós temos muitos colaboradores, né, pessoas que nos ajudam a fazer com que esse projeto ele cresça cada dia mais, né? E na verdade nós temos nesse projeto 95 assistidos, que são crianças, temos uns 25 profissionais, né, que atuam, né, entre, né, pessoas que realmente são empregadas e pessoas que são voluntárias, né? Então assim é um projeto muito legal, né, onde nem todo mundo em Taubaté conhece, né? Sim. Porque às vezes você comenta, a pessoa, eu nunca ouvi falar. Mas é muito importante, né, para mim, como nutricionista, ter o privilégio de trabalhar, né, com crianças. Eu amo crianças, né, e amo a nutrição em si. Então, para mim, está sendo muito bom. Poder juntar essas duas coisas, né? E também trabalho no projeto Amari, que é um projeto, né, de uma amiga minha que é psicóloga, e trabalho em uma equipe multidisciplinar. Então eu estou nesse projeto com ela tem 2 anos e meio, quase 3, e está sendo também muito legal, porque a gente faz um trabalho voltado para a família, né, com a criança também. Então assim, cada profissional trabalha de uma forma individual, né? Nós trabalhamos semanalmente com as crianças, então semanalmente cada profissional ele atua, né? Então cada um dentro da sua área, né, com as crianças, e a gente trabalha a parte das emoções, que são relacionadas com tudo, né? Hoje a gente vê que as pessoas elas estão com muita dificuldade de lidar com os seus anseios, consigo mesmo, e a gente, como adulto, às vezes a gente transfere isso para as crianças. Sim. Essa correria, né? Essa vontade de viver, mas assim, de uma forma muito intensa, faz com que as crianças às vezes se apresentem ansiosas, irritadas, né? Então assim, a gente tem um trabalho todo voltado. A gente tem o PAIE, né, que trabalha essa parte da questão emocional da criança, então temos os profissionais, e ali a gente vai avaliando, sabe, a criança, cada um na sua área. Então eu trabalho com a parte de prática, né, então assim, a gente avalia como a criança ela se comporta em grupo, como ela se relaciona com os outros e consigo mesma. Às vezes a criança, às vezes ela se exclui, às vezes ela apresenta assim uma certa autoritarismo, né? Ou então uma ansiedade, ou então fica nervosa, ou introvertida. Então tudo isso é avaliado na criança, né? E tem algumas dificuldades também em relação à alimentação. E a gente trabalha tudo isso e aí a gente dá uma devolutiva para os pais. Então assim, é bem gostoso porque a gente vai vendo que a criança vai avançando, sabe? Ela chega de uma forma e consegue evoluir e consegue lidar melhor com as suas emoções. Interessante, é um projeto que tem toda uma evolução isso, mesmo, tem né? toda uma evolução, e é algo assim que precisa ser conhecido, né? Porque assim, eu entendo que as nossas crianças, elas são a geração futura, né? Então assim, a gente precisa investir nesse público, nas nossas crianças, né? Para serem adultos melhores, né, que consigam resolver, que consigam, sabe, se doar também, porque na verdade a vida é isso, né, você se doar um pelo outro. Nossa, interessante, né, você falando assim na questão infantil, né, a questão das crianças, sim, né, e a relação também da alimentação, né. Porque a alimentação, na verdade, ela está muito ligada com a questão do comportamento. Né? Às vezes a pessoa ela acha, não tem nada a ver, eu como, mas às vezes estou sentindo algumas coisas que eu não consigo achar que tem a ver com o que eu como, mas tem tudo a ver, está totalmente relacionado.
né? Diretamente proporcional, a gente já aprende isso na escola, né? Exatamente. E está totalmente ligado, né? A forma como você se comporta, como você interage com o outro, né? Então está muito ligado com o que você come. Uau! Viu só que interessante? Essa pauta me instigou para uma próxima pergunta. A comida, a alimentação está muito relacionada às emoções. Aguenta aí, a gente já volta. Voltamos aqui com o programa Radar do Movimento. A Cris falou na questão da emoção, alimentação, a criança, e tudo isso desencadeia de alguma forma, né? Cris, tenta falar pra gente um pouquinho, né? Se o fato de ensinar a criança a se alimentar melhor pode influenciar ou ajudar ela na fase adulta, ou até mesmo nas emoções. Tenta falar um pouquinho pra gente a respeito desse assunto. Então, existem estudos já que comprovam e falam a respeito disso, né? Que a alimentação está totalmente ligada ao nosso comportamento, né? Então, assim, a gente tem observado que hoje as crianças elas estão muito ansiosas, né? Às vezes muito irritadas, às vezes elas não conseguem dormir, e isso está muito relacionado com a alimentação. E aí a gente faz, né? Lá no Amari, a gente faz um exame específico onde ele mostra tudo, inclusive as deficiências de vitaminas, de micronutrientes que a criança tem e que pode estar ligada com a parte emocional da criança e também com a parte alimentar, né? Então, assim, é feito esse exame específico e aí a gente consegue pontuar e trabalhar. Olha só, é feito até um exame lá com as crianças. Isso, então, assim, é muito real isso, né? A gente percebe isso e a importância mesmo de cuidar do filho, de ensinar, porque às vezes a gente que é mãe, eu digo por mim, né? Quando a gente tem um filho pequenininho, a gente procura, assim, parar um tempo para preparar o alimento, mas a gente percebe que o filho cresceu, ele já tem uma certa autonomia, eu não preciso muito me preocupar, ele pode... Não pode, porque ele está em processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, são sementes que a gente planta e que a gente adquire o resultado a longo prazo, né? Então, assim, e a criança, ela é muito assim, ela observa o seu comportamento. Então, assim, e ela fica seletiva também. Então, existem as fases que a criança tem, né? Porque às vezes o pai também se apavora, meu filho comia tudo e hoje ele não come nada, né? A gente entender as fases, a gente não obrigar a criança, mas ter um relacionamento de preparar o alimento junto, comer à mesa, sabe? São pequenas coisas que a gente faz que surtem resultados positivos e ajudam nossas crianças a terem uma qualidade de vida melhor. Nossa, perfeito, perfeito mesmo. Então tá até relacionada a questão, por exemplo, uma criança mais irritada, digamos assim, não crucificando o açúcar, tá? Assim, não sei qual seria a sua visão da nutrição. Pode ser que estejam em excesso determinados tipos de alimentos? Sim, e geralmente são os alimentos industrializados, porque eles são muito ricos em açúcares, em sódio, né? Então, assim, e esses alimentos, eles fazem com que o cérebro ele fique muito, sabe? Como se tivesse viciasse o cérebro. E a criança, ela fica muito agitada, né? Então, assim, não é adequado, né? Tanto que quando você vê a pirâmide alimentar, a base da pirâmide alimentar são os carboidratos, né? No topo da pirâmide, né, a gente vê lá um doce que você pode comer, mas hoje a gente percebe que parece que a pirâmide alimentar está um pouco invertida. Exatamente. Né? Então, assim, eu não gosto de falar, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Eu acho que o prazer de comer a gente não pode perder. Eu sou nutricionista e eu amo comer, mas eu gosto de comer comidas boas, sabe? Coisas que realmente... Né? Tem um dia que você quer comer uma coisa mais elaborada, você prepara, eu gosto muito do preparo da comida. Só que hoje o que acontece? As crianças, elas não comem comida de verdade. Elas comem aquele fast food, tudo muito rápido. E isso é ruim para a criança, porque ela precisa de nutrientes para poder se desenvolver e ser um adulto saudável. Nossa, excelente, excelente mesmo. Já voltamos, nosso terceiro bloco. Voltamos aqui com o programa Radar do Movimento. E é lógico, como o nosso programa é o movimento, a gente vai colocar o exercício também na nossa conversa, né? Assim, Cris, fala um pouquinho se você acredita que os 3 ingredientes essenciais para o rendimento escolar da criança seriam dieta, exercício e estudo. Como que seria essa junção desses 3 ingredientes na formação dos nossos pequeninos? Então, é muito importante, né? Hoje a gente vê que a escola, né, ela tem profissionais capacitados,
né? Então, hoje a gente vê que tem escolas que têm educador físico, geralmente tem educador físico, que é importante para que a criança ela consiga melhorar a parte de equilíbrio, né? O desenvolvimento motor da criança. Isso é imprescindível, a atividade física, né? E também a alimentação. Por quê? Porque faz com que a criança ela consiga assimilar o que é ensinado na escola. Então, é muito importante, né? E a parte de didática, né, que é a parte de ensino, é importante também, porque se você se alimenta bem, consequentemente você vai conseguir absorver mais aquilo que é falado. Então engloba tudo, né? Sim. Engloba os três e é muito importante. Eu falo mesmo, eu pratico atividade física semanalmente, né, e sou muito animada, né, e faço, né, musculação, né, faço a hidroginástica, faço caminhada, né, então assim, eu acho que essa é a junção, sabe, para se ter uma qualidade de vida hoje, né, porque assim, a gente tem uma vida muito corrida, mas a gente precisa ter um tempo pra gente, e para nossas crianças é imprescindível, né, porque hoje a gente observa que as crianças estão muito, né, na parte de informática, né, no celular, né, e às vezes ela não pratica atividade física. E isso faz com que a criança ela tenha vários problemas, inclusive para assimilar o que se é ensinado. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que é imprescindível, sim, que ela pratique atividade física, tenha uma boa alimentação e a junção disso faz com que ela consiga ser um adulto melhor e consiga aprender mais. Sim, ter esse rendimento, né? Porque sim. Existem dois mundos, né, Cris? Digamos assim, a classe menos favorecida, por exemplo, uma criança que não está tão nutrida, como seria o rendimento dela, né, na escola? A criança, eu tenho visto muitas crianças que elas têm deficiências, né, de nutrientes, né, e isso impede a criança de conseguir assimilar o que se é dado na escola. Por quê? Porque ela fica sonolenta. Ela não tem o corpo não tem com o que trabalhar. Então, ela não consegue gerar a energia necessária para poder ter atenção, para poder assimilar. Né? Então, assim, o trabalho do nutricionista nessas instituições é muito importante. Por quê? Porque ele é o profissional que consegue visualizar isso e pontuar isso, né? E ajudar na escola. Né? Também, eu tenho uma parceria também no Colégio Tableau, que eu até esqueci de falar, e está sendo também muito importante, muito interessante. Né? Inclusive, vai se começar a fazer uma mudança na cantina com a questão do consumo mesmo de doces, né? E tirar algumas coisas que não agregam, na verdade, não ajudam as nossas crianças. E eles são super assim, tia, eu quero comer, tia, como que faz, sabe? Então é bem gostoso, bem gostoso. Às vezes falta mesmo para eles o conhecimento, né? Isso. E a oferta também, né? Porque assim, eu acho que uma coisa tem que casar com a outra. Sim. Né? Às vezes o profissional vai em determinado lugar e ele dá uma palestra, ele passa um conhecimento, só que isso não é colocado em prática, então não tem, né, sentido, né? Fica perdido, né? Fica perdido. A criança não dá continuidade Isso, não dá continuidade, né? Porque assim, aí eles falam, tia, mas assim, você falou que é importante, e eles me falaram, é importante a gente comer fruta, mas e se na cantina não vende, como que a gente vai comer? Olha só, nossas crianças são fracas, não. Ótimos, né? Porque eles exigem. Eu gosto de criança por isso. Aí eu já fui, né? Chamei a direção do colégio, já conversei. Então, assim, é muito gostoso isso. Porque eles aprendem e eles já colocam em prática, sabe? Eles colocam em prática. É perfeito. Criança é ótimo. Criança é sensacional. Olha só, hein? Se você tem filho, ou se você mesmo é criança e está escutando isso, fica aí que a gente já volta. Voltamos aqui com o programa Radar do Movimento. Agora a gente vai encerrar o nosso papo. E assim, Cris, agora fecha assim com chave de ouro a questão da nutrição. Fala pra gente como que ela pode ser uma ferramenta para mudar os hábitos das nossas crianças. Nossa, essa pergunta é uma pergunta profunda. Né? Profunda. Assim, eu olho os alimentos como a chave para tudo que a gente vê hoje de doenças. Tudo está na alimentação. Eu creio assim que Deus ele é perfeito em tudo que faz, né? E nós somos privilegiados por sermos brasileiros e temos uma gama de alimentos, né, no nosso país. Então, assim, nós somos um país abençoado realmente. E as pessoas, às vezes, elas não fazem uso disso. Né? Porque elas não conhecem o poder que os alimentos têm, sabe? De mudar realmente
como que o corpo age, como que o corpo reage, porque os alimentos eles têm informações que mandam comandos para o nosso corpo, né? Então, assim, isso é comprovado, tanto a questão alimentar quanto o exercício também. Sim, né? Então, assim, perfeito. você manda a mensagem para o seu corpo que você quer viver, Olha só que perfeito. né? De acordo com o que você come e também o exercício. Você fala, eu quero viver. Então, assim, é muito a gente pensar nisso, né? No privilégio que a gente tem de ter acesso a esses alimentos, né? Então, assim, porque as pessoas pensam às vezes que a alimentação, a alimentação saudável ela é muito cara. Não é verdade. Nós temos um país onde nós temos a oferta, né, muito grande de alimentos. Então, assim, se você tem um pedacinho de terra, né, se você tem um pedacinho no quintal, você pode plantar alguma coisa. Eu tinha uma dificuldade muito grande em relação a isso. Eu achava que só a minha mãe sabia plantar bem. E quando eu descobri que eu sou ótima para plantar, e eu não faço nada, gente, você só molha o negócio. Você põe a terra, botou a semente, molhou, o negócio cresce. Entende? Então, pronto, assim, né? Pronto. Né? Então, assim, são coisas que a gente começa a quebrar, porque às vezes a gente... O preparo do alimento, né? O preparo do alimento. Sabe aquela coisa que a avó fazia, a comida da avó? Aquele cheiro gostoso. Por isso que às vezes o neto fica na casa da avó. Por quê? Porque é aquela comida gostosa, sabe? Aquele bolo de fubá maravilhoso. Então, assim, eu gosto muito de cozinhar, né? Então já tô dando a dica, né? Meus netos vão ficar só na minha casa, belezinha. Então, sabe? Mas assim, eu digo assim, né? Que a gente fica com aquela saudade, né? Sim. Por quê? Porque, tô esperando eles chegarem. Então a gente resgatar isso, sabe? Sim. Voltar a comer à mesa, voltar a preparar o alimento com o filho, que às vezes a gente quer levar o filho para o outro lado do mundo, mas é tão simples. Sim. É só às vezes a gente preparar alguma coisa com eles, e isso vai fazer com que eles quebrem algumas coisas em relação aos alimentos e passem a comer melhor. Sim, perfeito. Adorei, porque existe uma grande diferença, né, Cris, entre ao se alimentar em se encher de alimento e se nutrir de alimento, né? Sim, e também aí são processos. Aí é a mastigação, é você não se distrair com outras coisas, Sim. né? E aí você vai comer e aí o seu corpo vai falar para você, já tá pronto, tudo bem, já tá satisfeito. Mas a gente faz o quê? A gente tá com o telefone e tá, né, mexendo na panela, aí bota a comida no prato, come, fala no telefone, então tudo muito corrido. Se distrai, né? Se distrai. Então, às vezes, a gente come demais e a gente nem percebe. Nossa, então, assim, eu excelente. acho a alimentação é a resposta realmente para tudo, né? Eu acho que tá tudo nos alimentos. Tá tudo nos alimentos. Cris, eu tô muito feliz com a sua participação, de você ter disponibilizado seu tempinho precioso aqui, de estar vindo pra gente e falar um pouquinho desse universo maravilhoso que é a alimentação e as nossas crianças. Deixa um pouquinho a sua palavra agora pro nosso público. Eu quero agradecer, né, pelo convite. E não é perda de tempo nunca, né? Falar de nutrição para mim, sabe, é algo que eu amo fazer, né? Então, eu só tenho a agradecer por poder, de alguma forma, né, ajudar, né, os pais com essa entrevista, né, a nossas crianças que são o futuro da nossa nação. Para mim é um privilégio. Eu queria agradecer a Mel, que me fez o convite, e é uma honra estar aqui. Eu queria agradecer a todos vocês. Uma boa tarde. Estou muito feliz. Obrigada, hein? Radar do Movimento, o nosso programa fazendo você se mexer e hoje se alimentar.